e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Agora tá todo mundo pop. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Na Paraíba, meio-dia. Em João Pessoa, são 12 horas. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Hoje é sexta-feira, o dia é 14 de julho, o ano é 2023. O programa F5 está no ar e você confere agora os destaques do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. TAC que regulamenta funcionamento da orla de João Pessoa foi assinado na manhã de hoje. Barracas, quiosques, comércio e atividades físicas terão hora marcada. Caso Ana Sofia, a polícia recebe denúncia anônima investigativa da menina e leva várias pessoas à delegacia. Alô, concurseiros! Lei orçamentária sancionada por João Azevedo prevê realização de novos concursos na Paraíba em 2024. Moído em Campina, Tovar Correia Lima confirma insatisfação na relação entre Romero Rodrigues e Bruno Cunha Lima. Presidente do PT minimiza a cobrança do Republicanos por reciprocidade da base de João nas articulações para 2024. E o senador Efraim Filho, que será relator do grupo de trabalho da reforma tributária no Senado, bate um papo hoje com o F5 e você vai saber mais detalhes e a proposta de Efraim para a reforma tributária que vai desembarcar no Senado. Michele Bolsonaro já está em voo para Paraíba. Ex-primeira-dama terá agenda na Grande João Pessoa ao lado de Marcelo Queiroga. Programa Voo Brasil vai oferecer 1 milhão de passagens e meio e passagens ao custo de R$200. Vai estar mais barato, Luciano Coxinha, do que o Guanabara. E não saia de casa sem saber. Bancos vão limpar nome de mais de 1,5 milhão de brasileiros que têm dívidas de até R$100. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar.
O F5 é um programa que traz um debate transformador. Para que você ouvinte forme sua própria opinião. A apresentação é de Rui Dantas. Fábio Bernardo. E Petrônio Torres. Reportagem de Fábio Augusto. A produção é de Juliana E Carneiro. edição de Código de Lira. A sonoplastia é com ele, Luciano Coxinha. E você acompanha o programa pela rede F5 de comunicação. Na Grande João Pessoa, pela 89,3 Rádio Pop FM. Em Soledade Região pela Caruá FM 90.1 e em Olivedos pela Olivedos FM 87.9. Em São Vicente do Seridó, pela Rádio São Vicente 104,9 FM. No Sertão pelas rádios Opção em Pombal 104 FM e Angelina, cidade de Souza 102.3 FM. Você ainda acompanha pelas rádios alternativas, Nativa, Difusora Magia e Rede Alternativa. Você pode acompanhar também o programa pela rede social, No Facebook, no YouTube, Instagram. e no Twitter. É só procurar o F5 Online. Porque aqui nós acreditamos na força do diálogo, No respeito. e acima de tudo, No debate comprometido com a responsabilidade social. Rádio Pop FM. Conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. Fábio Bernardo. Fábio Augusto. Petrônio Torres. 12:05. Sexta-feira demora, mas sexta-feira chega. E quando chega a sexta, o que tem no F5, Luciano Coxinha? Igor, Zé Felipe, Safadão. Sextou. No O F5. capacete, que lá vem pedrada.
ouvir essas músicas bacanas, esse pop rock gostoso que o Rogério Flauzino vai trazer para aqui, para os pessoenses. Logo mais, vai ser hoje, né, o show, né? Hoje lá na Domus Hall. E daqui a pouco vamos fazer sorteio de ingressos aqui, coisa boa.
Mas tem muita notícia, viu, Petrônio? Sexta-feira bastante movimentada, com expectativa aí. Sexta-feira tá fácil ou não tá fácil? Tá fácil, Petrônio. Tem que tá fácil, tem que tá fácil. Na vida a gente tem que. Na vida a gente Tá tem fácil pra alguns, viu? Não, mas olha, na vida a gente tem que procurar sempre facilitar as coisas. Se a gente procurar problema. Não tem jeito, não procura, o problema vai atrás. Vai pra trás. Você tem que solucionar ele, mas que ele vem, ele vem. Mas temos que facilitar. Tem Tem gente gente gosta, que puxa né? o problema. A exemplo do prefeito Bruno Cunha Lima, viu? Que tá cada dia mais dificultoso essa relação com o Romero Rodrigues. Hoje foi a vez do deputado Tovar Correia Lima dizer, e é o cara, Tovar é o cara que é o braço direito de Romero ali, é o porta-voz de Romero, viu? Se o Tovar veio pra imprensa pra falar isso, a situação está de vaca desconhecer bezerro. Mas, Pepe, você me perguntava sobre esse ataque, assinado esse termo de ajustamento de conduta, assinado pela Prefeitura de João Pessoa, juntamente com o Ministério Público Estadual, para reorganizar, vamos dizer assim, reorganizar a situação ali da orla da capital, mais precisamente em Cabo Branco e Tambaú, viu, Pepe? A ataque assinada regulamenta ali, né, os horários, os funcionamentos de bares, restaurantes, quiosques, os ambulantes, certo? E todo aquele comércio em geral ali que vive do funcionamento da orla da capital, mais precisamente em Cabo Branco e Tambaú. É aquilo mesmo que o prefeito vinha antecipado. O horário terá que se encerrar meia-noite, certo? 12 horas, meia-noite, podendo se estender em alguns casos para 1 hora da manhã, mas é isso. Então, a reorganização que a Prefeitura, juntamente com o Ministério Público, está fazendo para os bares, quiosques, comércio em geral ali, o funcionamento da orla da capital, mais precisamente em Cabo Branco e Tambaú, vai ser até a meia-noite. E me parece também, Petrônio, que inclusive até atividades físicas também, né? Você sabe que muita gente pratica, mas muita gente mesmo utiliza aquela área lá para praticar atividades físicas. Também vai ter uma regulamentação. Estamos aguardando sair detalhes, ainda não saiu detalhes desse destaque, mas já o que parece, as primeiras informações que chegaram aqui é que vai ter também uma organização em relação a isso. E não tem o TAC, não foi assinado e não sabe? Foi essa aí, mas não foi divulgado ainda não, sabe? Eu procurei aqui, eu vi a reportagem aqui, não trouxe detalhes não, sabe? Só mais informações, que foi essa que a gente tá passando aqui. E como é que se assina um TAC e não traz os detalhes do TAC? Olha, pela reportagem que eu vi aqui, que eu li, me adentrei aqui, ainda não foi divulgado esse TAC total aí pra gente trazer esses detalhes em relação a isso. Mas de uma coisa é certa. Então, horários de funcionamento, bares, restaurantes, quiosques, ambulantes, horários em geral, meu amigo, é até meia-noite. Meia-noite vai se encerrar, terá que se encerrar o expediente nisso aí. Então, no Cabo Branco. No Cabo Branco e Tambaú. Cabo Branco e Tambaú. Não só Cabo Branco. Bessa. Não, Bessa não foi incluído. Manaíra. Também não é incluído. Não, não existe não, né? Seixas. Não. Praia do Sol. Também não. Certo. Quer dizer, só os riquinhos de Campo Branco e Tambaú. Petrônio, é mais aquela área ali, né, que... E justamente, é bom lembrar que o TAC foi assinado, né? Foi proposto... Menos mal para os comerciantes, né? Os comerciantes do Valentino, ali do Saturno, aqui de Mangabeira. Mangabeira tem que... Vamos lá, o que é que tem aqui em Mangabeira aqui? Tem muitos bares aqui, Petrônio. Não me faça... Praça da Paz, escapou, né? Torre lá, a Torrelândia de Walter Santos. Não, mas a gente tá falando da orla, né? É orla, né? É orla. Aí só tem baderno na orla. Zoada só na orla. Só quem pode dormir depois de meia-noite é os ricos de Cabo Branco e Tambaú. Segundo o Ministério Público e a Prefeitura, sim. E foram eles mesmos, os moradores, que provocaram o Ministério Público, né? Dizendo que tava muito barulho lá, e aí fizeram esse termo de ajustamento de conduta aí para organizar o horário aí. Não deu nenhuma opção aos comerciantes para fazer uma acústica. Por exemplo. Pois é. Seria uma solução, né? Meu amigo. Brasil, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Pois é. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Pois é. Ô, Pepa, deixa eu... Gostei muito da ideia de Rui ontem, sabe? É uma ideia plausível, bacana, né? Quem gosta de curtir a noite, quem
quem quer provar de uma gastronomia diferente. Mas aí teria primeiro que a prefeitura, juntamente aí com o governo do estado, iniciativa privada, oferecer alternativas aos bares, aos quiosques do Cabo Branco e de Tambaú. Eu penso o Os seguinte... comerciantes vão perder, vão chiar, mas já estão chiando. Devem vir muitos protestos, sabe? E assim, eu acho que foi uma... Eu não sei, confesso que não sei, mas aonde meus olhos alcançam foi uma coisa muito repentina. Isso. Não se vinha trabalhando, não se via Formando, tendo reuniões, não é nem comunicando, sabe, Fábio? É tendo reuniões. Olha, a gente está pensando em adequar o horário de funcionamento dos quiosques, dos bares, dos restaurantes, aqui na orla de Tambaú e do Cabo Branco. Porque depois de certas horas, apenas 3 ou 4 bares funcionam Até um ali. pouco mais tarde, né? E em João Pessoa toda, se você tira aí, por exemplo, a Praça da Paz, que parece que nunca fecha, né? E ali parece que não mora ninguém ao redor, né? Pode fazer o que quiser fazer. Inclusive, a vizinha é uma UPA, né? Uma unidade de pronto atendimento, um hospital praticamente, portas abertas, tem pessoas lá que merecem ser tratadas, não pode ter barulho, mas... Amigo, é o Brasil, né? Alguns interesses, né? E assim, Petrônio, eu penso o seguinte, eu penso que há espaço para tudo. Há espaço para tudo. Se realmente tivesse abrido o diálogo, eu não sei se abriu ou não, eu acho que não, porque os barraqueiros ali, os representantes dos bares e restaurantes ali da hora, devem ter alguma associação, alguém que represente eles ali. E é como você disse, poderia ter os bares que gostam de ficar até mais tarde, gostam de tocar uma musicazinha ao vivo. Poderia ter, quer fazer isso? Construa uma acústica, faça uma acústica aí do seu bar. E eu acho que há espaço para tudo. Há espaço para quem quer encerrar as suas atividades à meia-noite, ficar lá só com a questão da alimentação mesmo. E tem aqueles barzinhos mesmo. Barzinho que a turma gosta de tomar de curtir uma música, ouvir uma música, um bom pagode, um bom pop rock, um bom sertanejo. Ou seja, há espaço para tudo. E agora vai ser totalmente limitado. Eu acho que, inclusive, finais de semana também, né? Sexta, sábado, da mesma forma, né? Com certeza não, vale para todos os dias da semana. Agora, eu fico impressionado com a força do Ministério Público, né? Órgão que é um órgão fiscalizador da lei. Não é um órgão, com todo respeito, Data Venha, é um órgão super importante, é um braço da justiça. Repito, é um juiz da lei, é o fiscalizador da lei, que sugere, não determina. Quem determina é a justiça. Quem pode determinar é o Poder Executivo, que não pode ir atropelando ao bel prazer de A ou de B. E escreva o que eu estou dizendo, vai dar muito o que falar ainda, vai dar muito moído ainda, essa problemática dos quiosques. Se tem quiosque, eu disse isso aqui segunda ou foi terça, se tem quiosque que os frequentadores fazem baderna, fazem algazarra, que se aplique multa. Se for reincidente, dobre a multa. Se teimar em reincidir, que feche as portas. Agora, por exemplo, que mal faz, por exemplo, vou citar só o olho de Lula. Eu também acho que eu citei esse caso aqui na segunda ou terça. O olho de Lula. Um restaurante bacana, beira-mar, só vai família, o som ambiente. As pessoas vão, comem lá o seu peixinho, o seu camarão, tomam a sua cervejinha, tomam o seu vinho, conversam, dão algumas gargalhadas e vão embora. É uma boa conversa, né?
Enfim, podem ficar Você tem um caso, tem outros. Qual é a culpa que tem, por exemplo, o olho de Lula se no barzinho X, no quiosque X, a turma da bagunça vai lá fazer algazarra. Se a turma da bagunça lá aumenta o som nas alturas, cadê as nossas autoridades? Cadê a SEMAN? Cadê o policiamento? Gente, por causa de um, todos não podem pagar o pato. Por causa de um, todos não podem pagar a conta. Sabe? Disciplinamento, eu concordo com a prefeitura, concordo com o Ministério Público. Tinha que ter, tem que haver. E aí, gente, não só onde moram os ricos, onde moram os promotores, onde moram desembargadores, mas tem também promotor que mora em outras áreas, moram no Altiplano, outras áreas nobres, moram em Manaíra, moram no Bessa, moram em Tambaú, mas notadamente o metro quadrado mais caro da Paraíba é lá, viu, Luciano Coxinha? No Cabo Branco. No Cabo Branco. E a gente sabe lá que tem um quiosque que amanhece o dia e o negócio não é brincadeira lá não. O bicho pega, o bambu geme. Meu amigo, mas é fácil de... É fácil, como já dizia J Quest, fácil, extremamente fácil. Caneta serve para quê? Para dar canetada, aplicar multa. Fez baderna, fez algazarra, é canetada, é multa. Reincidente, fecha as portas. Simples assim. Simples assim. Vocês lembram daquele quiosque chamado Espanhola, que foi demolido pela Polícia Federal? Foi uma novela, foi um moído, mas o poder, meu amigo, o poder público estava certo, invasão, algazarra, demoliu. Agora, repito, o que é que tem, por exemplo, o que é que tem a ver o olho de Lula, outros restaurantes que só vendem alimentação para turista, vendem um peixinho na brasa, né? Vendem um camarão no alho e óleo, vendem a cervejinha, vendem água de coco, e além de tudo, de privar o turista, que a partir de meia-noite, né, solta o leão no meio da rua. Solta o leão no meio da rua. E quando o leão está solto, meu irmão, todo mundo se recolhe às 12 horas. Agora, exclusividade ou penalidade, usem o termo que quiser, para moradores de Cabo Branco e Tambaú e turistas que gostam de frequentar Tambaú e Cabo Branco, Fábio Augusto. Muito bem, 12h33. Petrônio, olha só, tem um outro assunto aqui que eu gostaria que a gente comentasse. Depois eu queria ouvir a opinião dos nossos ouvintes em relação a esse programa que vai começar a funcionar a partir de segunda-feira, um programa do governo federal. É o programa Desenrola Brasil. Um programa que tem uma ideia bastante bacana, que é para poder ajudar aqueles endividados a pagar, a quitarem suas dívidas, certo? Principalmente envolvendo cartão de crédito. Só que esse programa, Petrônio, ele foi dividido em duas faixas, faixa 1 e faixa 2. Faixa 1 são pessoas, pelo que eu li aqui, são pessoas que ganham até 2 salários mínimos, certo? E dívidas de até R$5.000. Que possam negociar diretamente com as instituições bancárias, as instituições financeiras, e aí fazer um parcelamento, um desconto dessa sua dívida e aí pagar em até 12 meses, certo? Em contrapartida, essas instituições terão alguns benefícios que foi acordado juntamente com o governo federal. Só, Petrônio, que eu queria entender o porquê que esse programa começa segunda-feira, viu? Esse é o pessoal da faixa 1, pessoas que ganham até 2 salários mínimos e devem até R$5.000. É a faixa 1. Só que esse programa que começa segunda-feira, e esse programa que começa na segunda-feira não vai incluir, primeiramente, o pessoal da faixa 1. Vai incluir o pessoal da faixa 2. Esse pessoal da faixa 2 que ganha até R$20.000, Petrônio. E ganha até R$20.000. São esse pessoal que terão a oportunidade
de, a partir de segunda-feira, procurar essas mesmas instituições financeiras e bancárias e aí fazer um acordo para fazer a quitação do seu débito. E aí eu me pergunto, rapaz, pessoas que ganham até 20 mil reais são pessoas de um poderio aquisitivo, acho que de classe média para alta. Aqui, pelo menos a nossa realidade é essa. É onde eu enxergo. Se eu estiver enganado, alguém por favor, me ajude aqui. E o pessoal que ganha até 2 salários mínimos não tem nem data ainda para começar ter essa oportunidade de tentar quitar esses seus débitos. E é uma coisa que eu não consigo entender, Petrônio, em relação a esse programa Desenrola Brasil. É estranho, né, Fábio Augusto? Assim, primeiro quem ganha 100 reais, aliás, quem devia 100 reais já está livre, limpo e liberado, não é? Pronto, preparado e querendo consumir, né? Até porque quem devia só 100 reais e não podia quitar sua dívida com alguma empresa que está negativado nos órgãos protetores e de restrição de crédito, tipo Serasa, SPC, essa pessoa pode comprar alguma coisa, Luciano Coxinha? Hoje a coisa tá difícil. E o Brasil, lembrando... Mas, Fábio Augusto, vou repetir. Quem tá queimado, quem tá sujo porque deve 100 conto, vai comprar o quê, meu irmão, pelo amor de Deus? Me diga. 100 conto hoje tu não faz tu não compra uma cesta básica, como tu vai comprar e precisa ter crédito para comprar uma cesta básica? Acaba vai na barraquinha da esquina, no mercadinho de seu Zé e compra. Feijão, macarrão, farinha, ovo, bolacha, biscoito, refrigerante, uma verdurinha, uma frutinha. Compra. Acaba que deve 100 conto. Ele não vai ter crédito, ele vai poder comprar o quê? Qual o poder de endividamento de um cidadão desse? Eu não entendo. Agora, já quem deve 5 mil, não. 5 mil reais, você é uma quantia, não é? Para o pobre, né? Até para a classe média mesmo, 5 mil conto, você desembolsar é um dinheiro significativo. É um montante significativo. E vou além. Essa proposta, que era do ex-presidenciável Ciro Gomes, que Lula, ao receber o apoio de Ciro, disse que iria incorporar o seu plano de governo, como incorporou, mas só que o plano de Ciro ia mais além do que essa brincadeira que Lula está fazendo. O valor a partir de 5 mil, show. Agora, tudo bem, vai limpar o nome das pessoas que deviam 100 reais, mas qual crédito que essas pessoas vão ter, minha gente? Eu queria entender, sabe? Eu queria entender. Porque eu, como comerciante, eu vou vender a coxinha, se coxinha não tinha como pagar 100 conto, como é que eu vou vender um fogão a coxinha? Hein, coxinha? Como é que eu vou vender um air fry? A coxinha, se coxinha não podia pagar 100 conto, homem. Me explica aí. Me explica. Enfim, mas eu torço, sabe? Eu torço. Como parabenizo também o governo Lula, que aumentou, não é, o valor da Minha Casa Minha Vida. Que é um programa destinado à classe baixa, mas que com esses valores, até 350 mil reais, é valor de imóvel de classe média. Com 350 mil você compra um bom apartamento. Na praia, inclusive. No Bessa. Ali pro Manaíra, acho que você também deve encontrar. Mas é aquela que eu só não entendi o porquê desse programa Desenrola Brasil, que é um programa, repito, um programa bacana, um programa importante, vai ajudar muitos brasileiros. Ideia de Ciro Gomes. Isso, a reorganizar suas dívidas, porque são mais de 70 milhões de brasileiros endividados.
70 milhões. É um terço da população, Petrônio, endividada. É um terço da população endividada, certo? E esse programa visa isso, visa ajudar esses brasileiros a se reorganizar, tentar se reorganizar economicamente para tentar voltar a ter seu nome limpo no mercado, a você poder comprar no crédito, a você poder fazer um investimento e, sei lá, comprar uma TV, uma geladeira nova, ou até mesmo um automóvel novo. Mas, Fábio, deixa eu dizer a você, seu nome. Um dos grandes vilões do endividamento brasileiro chama-se cartão de crédito. 450% ao ano, Petrônio, os juros. 450% ao ano. Depois vem os bancos. O banco, você vai lá, pede 1.000 conto emprestado. Aí paga 12 de 100, né? O banco já ganhou 20%, né? Estou dando um exemplo. Aí você paga só até a metade. Não, aí você só um mês, atrás de um mês, paga com 15 dias depois do vencimento. Meu amigo, a porrada de juros, a porrada de incremento de impostos que os bancos colocam num atraso de uma parcela de um empréstimo, por exemplo, ou de um cartão de crédito, é algo absurdo. Aí depois, o cidadão que tem até a boa vontade de querer pagar, não consegue pagar, ou ele paga ou ele come. Ou ele paga ou ele deixa de atender às necessidades básicas dentro de casa. Pagar a energia, porque se não pagar, corta. Pagar a conta de água, porque se não pagar, corta. Comprar o gás, porque se não comprar o gás não cozinha, não come. E aí você escolhe, sabe? Olha, tá em vigor aí, tá em curso a reforma tributária, né? E daqui a pouco, inclusive, a gente bate um papo com o relator da reforma tributária, outro paraibano, né? O senador Efraim Filho. Daqui a pouco a gente bate um bate-papo com ele por telefone. Ele está em São Bento, está tendo um evento em São Bento hoje. São João e São Bento. Não dá. Não dá, minha gente. Os bancos, o governo federal, essa reforma tributária tem que, sabe, dar um freio de arrumação no sistema bancário brasileiro. Que suga, explora, tira a última gota de sangue. Pense num vampiro. Amarra você durante... Olha, pense no morcego. São os bancos hoje brasileiros. Se você entrar num crédito e até bancário, os públicos, Fábio Augusto. Caixa Econômica, Banco do Brasil. Forma. Os bancos são todos iguais. Iguais. Não tem pena da sua alma, não. Não tem não. Se você entrar num crédito desse bancário e num crédito de cartão de crédito, amigo, e não conseguir pagar, amigo, atrasar, vencer, juntar 1, 2, 3, 4 faturas, amigo, velho, você coloca aí para você se livrar dessas instituições bancárias e de cartão de crédito. É a coisa mais difícil do mundo. Você tem que ter a sorte do mundo de ter um verdadeiro programa que realmente tire todos esses impostos aí que eles cobram a mais. Mas é isso, minha gente. São 12 horas e 44 minutos. Aqui eu quero perguntar a você que nos acompanha de todo lugar da Paraíba, o que é que você acha? Envolvendo esses dois casos, envolvendo a Prefeitura Municipal de João Pessoa, que assinou esse TAC, justamente com o Ministério Público, para reorganizar os bares, restaurantes e ambulantes como todos, e quiosques na orla de Cabo Branco e Tambaú, e também envolvendo esse programa Desenrola Brasil, que começa na próxima segunda-feira, só para pessoas que ganham 20 mil reais. Então eu quero ouvir você, sua participação através do 98809-8989, 98809-8989. Eu queria ouvir a sua participação em relação a esses dois temas, Ricardo Petrônio. 12h44, Luciano Coxinha. Antes dos ouvintes, temos também daqui a pouco... Amanhã tem Belo, né? Oi? Amanhã tem Belo, né? Amanhã tem Botafogo. Botafogo é Aparecidense, 7 da noite, no Estádio Almeidão. Liberado, todos já sabem, né? Venda de bebida. Bebida só cerveja, viu, gente? Só cerveja. Botafogo que precisa vencer amanhã de todo jeito para permanecer no G8. Mas antes do intervalo... Aparecidense. Mas antes do intervalo, Luciano Coxinha, deixa eu trazer aqui uma informação e uma dica aí, uma sugestão bacana. São 12h45. Tem duas participações aqui, viu? Tá bom, calma. Vai ter mais.
Os ouvintes têm vez e voz. Quem já comeu as quentinhas do Tonho de Martinha? Aquelas que vêm com o paninho da chita enrolado nelas. O Rubatonho com frango sertanejo nos 15 temperos. 15 temperos diferentes, é um sabor único. O do Tonho de Martinha. E tá barato, viu? É R$17 para comer meio quilo de rubacão cremoso com nata, queijo manteiga e queijo coalho, feijão verde. Vem condimentado, te pega pelo cheiro, cada pedacinho do sertão. Puxa o sabor do fundo do coração. Tonho de Martinha, comida lá de nós, comida quentinha. Tonho de Martinha, comida lá de nós. Peça já sua quentinha. 12h47, coxa, vamos faturar? Na volta tem as interações com os ouvintes, pelo qual número, Fábio Augusto? 98809-8989. 98809-8989. Tem também uma entrevista com o senador Efraim Moraes ao vivo. Ele que vai ser o cara da reforma tributária no Senado. O cara da reforma tributária na Câmara foi Aguinaldo Ribeiro. No Senado será Efraim Filho. Tá bem os paraibanos, hein, Fabião? Tá bem cotado, né? Graças a Deus, né? Os paraibanos estão bem. Os paraibanos estão mostrando para que foram eleitos, né? É verdade. Intervalo, coxa, a gente volta já. O banheiro sextou. Já pode começar a beber ou tá cedo ainda? F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Chegou em toda a região a Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. J Quest, 25 anos, de volta ao novo. Sexta, 14 de julho, na Domus Hall. J Quest, 25 anos, sexta, 14 de julho. Abertura Banda Black Machine. Vendas, ingresso nacional e na bilheteria da Domus Hall. Heineken, a cerveja oficial. Se beber, não dirija. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbitinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. É quase meio-dia e você não sabe o que vai comer. Chama o Tonho de Martinha, vem pra cá conhecer. Tem rubacão e arroz de queijo coalho, frango sertanejo com cebola e alho, pernil no mel de engenho com 12 temperos. Vem condimentado, te pega pelo cheiro, cada pedacinho do sertão. Puxa o sabor do fundo do coração. Tonho de Martinha, comida lá de nós, comida quentinha. Tonho de Martinha, comida lá de nós. Peça já
a sua quentinha. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Fábio Bernardo. Fábio Augusto. Petróleo Torres. Agora são 12 horas e 51 minutos. De volta ao F5 nesta sexta-feira. Olha, gente, já estamos na ponta da linha com o senador Efraim Filho. Ele que vai ser o relator do grupo de trabalho da reforma tributária na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Efraim que vai ter um papel preponderante na reforma que foi aprovada na Câmara dos Deputados no último dia 6 de julho e está desembarcando no Senado Federal e a expectativa é que haja mudança. É isso mesmo, senador? Boa tarde, bem-vindo ao F5, Rádio Pop FM, a Paraíba lhe escuta. Oi, Petrônio, saudação a você, saudação a todos os amigos da bancada e ouvintes da nossa Pop FM, uma grande alegria poder estar falando com vocês nessa sexta-feira, final da semana, final também do semestre legislativo, né, que encerra com a reforma tributária sendo protagonista do ano na Câmara dos Deputados e já se preparando, como você antecipou aí na introdução, para ter o foco do Senado nesse segundo semestre. Todos os movimentos, estudos, entrevistas já têm sido preparando o Senado para essa análise e a contribuição que a gente poderá dar, ela vem exatamente a partir do fato de que agora a gente tem um texto, né? Durante todo o semestre, o debate na Câmara se deu em torno de qual proposta seria apresentada, de quais ideias, quais seriam as opções diante de todo um cenário. E aí, já no final do semestre, o relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro, apresentou o texto numa semana, foi votado na outra, mas ainda tem muita discussão para poder ser feito em cima desse texto. E acho que é aí que o Senado poderá contribuir, né, aperfeiçoar o texto, aparar as lacunas, preencher ali alguns vazios. Existem algumas discussões ainda em aberto e meu compromisso será o de defender os interesses da Paraíba e também um sistema brasileiro que favoreça quem produz. Né, também ver o olhar do cidadão, do empreendedor na discussão da reforma tributária. Senador, Fábio Augusto quem está falando agora, há quem diga que essa votação na Câmara dos Deputados, ela não teve um trâmite adequado, um trâmite legal, bastante interessante para ser debatido lá. Aí eu lhe pergunto, no Senado, já há esse consenso para um debate mais profundo, um debate onde será mais aberto, onde que a população terá mais acesso às informações, ou seja, ou vai ter já uma programação para que se vote de um pouco de urgência? Fábio, essa linha de raciocínio sua, ela exatamente combina com aquilo que eu acho que o Senado poderá oferecer de melhor. Que é se debruçar sobre um texto que agora já existe. Agora a gente já sabe qual é a regra e o importante será agora fazer simulações. Eu estou muito focado como relator do Grupo Trabalho, o Petrônio antecipou isso aí na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos, para buscar dados e números. Eu acredito que o que faltou do debate na Câmara são dados e números para entender qual é o impacto real na vida das empresas, na vida do cidadão, na vida do empreendedor. Porque muitas vezes, num primeiro momento, quando se fala em reforma tributária, o ouvinte que está ligado aí com a gente, às vezes ele imagina que é algo distante, é um tema técnico, é um tema orçamentário, é um tema muitas vezes árido de se entender.
mas o que é preciso compreender é que ele tem um impacto muito grande na vida e no dia a dia das pessoas comuns, porque uma reforma tributária bem feita, ela pode ajudar o crescimento da economia. O crescimento da economia significa empresas que podem ampliar os seus negócios, abrir novas filiais, abrir portas, e isso significa gerar emprego. Gerar emprego é poder tirar pais e mães de família, jovens que querem uma primeira oportunidade, que hoje estão na fila do desemprego e que poderão encontrar essa oportunidade com o suor do seu rosto, colocar o pão na mesa da sua família. E o inverso também pode acontecer se o caminho escolhido for o caminho errado. E qual é o caminho errado nessa história? É você fazer uma reforma tributária pensando nos governos. Não é. Reforma tributária, e esse é meu compromisso, é para facilitar a vida de quem produz, a vida de quem empreende, a vida de quem tem seu negócio, mesmo um micro, pequeno negócio, que são os que mais geram empregos. Reforma tributária não pode ser feita para facilitar a vida dos governos, para melhorar a arrecadação, para aumentar imposto. Não, nós já pagamos imposto demais. Então, o Senado, e aí complementando a sua pergunta, vai sim, num prazo mínimo, aí eu estimo, de 60 dias, então algo em torno de 60 a 90 dias para debater o texto. Vai poder ter a transparência e o foco necessário, porque agora a gente já sabe qual é a regra do jogo, vamos a entender se essa regra do jogo funciona para a realidade brasileira. Isso inclui convocação também de ministros, não é isso, senador? Aí nós vamos ter audiências públicas, sim, com a oitiva, e eu estimo, né, o plano de trabalho que nós apresentamos em 2 eixos. Um eixo é o do setor produtivo, então poder ouvir indústria, agro e o setor de comércio e o setor de serviços, então os setores produtivos. O outro eixo é ouvir os entes federativos, o que é que falam os municípios, os estados, né? Nós vemos muitos governadores aí ainda criticando uma certa falta de autonomia por parte dos entes federativos, e o próprio governo federal, o Ministério da Fazenda, a Receita Federal, quais são as avaliações e contribuições que esses 2 eixos, quem produz e quem governa, podem dar ao sentido a nossa reforma tributária, lembrando que, claro, o cidadão estará representado, né, nesse debate no setor produtivo, através das associações de consumidores e outras entidades nesse sentido. Ô senador, o senhor falou aí em gerar emprego, o Brasil precisa de novos postos de trabalho. Agora, a reforma tributária fala, por exemplo, em taxação de serviço. E hoje é um dos campos que mais emprega no Brasil, é o setor de serviços. O Senado pensa em revisar isso também, senador? O que é que o Senado pretende apresentar de novo para que o setor de serviços não venha a ser penalizado? Olha, Petrônio, a nossa relação com o setor de serviços ela é muito próxima, né? Eu presido a Frente Parlamentar do Comércio e Serviço, então diversas dessas associações já nos procuraram, inclusive na Paraíba, tá? Trazer uma boa notícia sobre esse tema. Nós já temos 2 reuniões agendadas, uma no dia 24 de julho com a FAMUP, então reunindo os municípios para falar sobre a realidade dos municípios na reforma tributária, e outra sobre esse tema que nós estamos tratando no dia 27 de julho. O Conselho dos Presidentes das Associações já nos convidou para essa reunião. Então, a Abrazel, bares e restaurantes, a questão da Abras, Associação dos Supermercados, a dos atacadistas e distribuidores, as CDLs, as câmaras de dirigentes lojistas, as associações comerciais, entre outros setores aí do comércio, já tem nos procurado. E qual é a nossa linha de ação? É defender que no texto tenha algo que a Câmara não trouxe, que é a previsão de uma alíquota máxima. Ou seja, nós vamos querer deixar claro no texto que a reforma não pode significar aumento de carga tributária. Então, qual é a alíquota máxima? É aquela que dá a carga neutra, que nós chamamos, né? O máximo vai ser o que já tem hoje. Se a gente puder trabalhar para reduzir a economia crescer com o passar do tempo, ótimo.
Mas o que nós não podemos admitir de forma alguma é que aumente carga tributária. Por isso, a saída no texto é colocar a previsão de uma alíquota máxima, né, de imposto, para que a gente possa ter essa carga neutra. E antes que você me pergunte, dizer, Efraim, que alíquota é essa? Ela vai sair das simulações que nós vamos fazer com os dados e com os números, que a Câmara não teve tempo de fazer. Então eu agora, que tenho a regra do jogo, vou poder fazer, né, pegar a vida de um empreendedor e dizer, olha, hoje eu pago X% de impostos, 16, 18, 22, seja quanto for, né? Você tem simples, que tem fora do simples, as alíquotas variam. Regra nova, minha empresa vai pagar quanto de imposto? Se tiver pagando mais, por exemplo, setor de serviços, essa regra não presta, ela não é boa, nós vamos ter de reduzir a alíquota. Então, Petrônio, são 60 dias de um debate que vai influenciar muito na vida real e vai impactar na vida real do cidadão e do empreendedor paraibano e brasileiro. Ô, senador, esse projeto do senhor 178 de 2021, ele trata de quê? Ele trata das obrigações tributárias acessórias. Que é a obrigação tributária acessória, Petrônio? Que o empreendedor tem de preencher, tá certo? A cada final de mês, por exemplo, e às vezes até todo dia, para dar cabo das suas vendas, para informar a Receita Federal, a Junta Comercial, ao Fisco Municipal, ao Fisco Estadual, ao Banco Central. Então nós criamos um projeto que, com o uso da tecnologia disponível hoje da automação de pagamentos, por exemplo, você pode substituir 9 formulários que o empreendedor tem de preencher por uma nota fiscal eletrônica, e que, com a tecnologia da informação, quando alguém que vende uma televisão, por exemplo, emitir uma nota fiscal, ele já vai ter aquela informação ali digital para ela ir direta e automática para o fisco, para a Receita Federal, para o Banco Central, para a Junta Comercial, tirando dos ombros de quem empreende essa obrigação que faz ele perder tanto tempo. E essa burocracia, ela é o custo Brasil, né? Tem empresas brasileiras hoje que gastam muito com o setor contábil, com o setor tributarista, tá certo? Que é a atividade meio, e que não gasta com o setor de vendas, com o setor de promoção, com o setor de inovação. Então, o custo Brasil faz com que as empresas brasileiras percam essa competitividade. Então, esse meu projeto, ele desburocratiza, ele simplifica, e ele vai mexer, sabe aonde? Aí todo mundo vai lembrar aquele ranking, né, do tempo desperdiçado pelas empresas na burocracia. O Brasil é campeão, é lá no rabo da gata, é 1.500 horas, é mais do que o dobro do último colocado. Foi aí que nós fomos atacar. E aí esse projeto que nós aprovamos, ele vai ajudar a reduzir a parte da burocracia. Ele não mexe com a carga tributária, mas ele faz economia para as empresas quando reduz a burocracia e reduz o custo Brasil. Os trabalhos do Senado voltam quando, senador? 1º de agosto, terminou agora essa semana, né, são 15 dias de recesso. Após os 15 dias de recesso, dia 1º de agosto, retorna às atividades do Congresso. E aí já abraçando a reforma tributária? Já com o pé no acelerador. Eu vou aproveitar, claro, esses 15 dias para já trabalhar em formulação de requerimentos, de audiência pública, escolher quais são os nomes, organizar um pouco direitinho para quando a gente voltar com o pé no acelerador para poder colocar esse debate em pauta e ganhar protagonismo para Paraíba. Eu tenho ficado assim muito lisonjeado e com muita humildade recebido, né, um feedback muito positivo pelo fato de termos sido a voz da Paraíba no debate dos grandes temas do Brasil, né, de forma positiva na mídia nacional. Ontem tivemos dando entrevista por videoconferência na Jovem Pan, hoje de manhã foi na Globo News, quem tá ligado, agora no F5, né, na Rádio Pop. Então é só nas potências, a gente junto aí, claro, falando para a mídia nacional, falando para nossa Paraíba, mas
posicionando na agenda econômica, sendo a voz da Paraíba nos grandes temas do Brasil. Quem gosta de acompanhar também, por curiosidade, no ranking dos políticos, é só entrar no Google aí, rankingdospoliticos.org.br, o mandato melhor avaliado do Congresso Nacional é paraibano. O primeiro lugar do Brasil é do senador Efraim Filho, depois vem uma deputada de São Paulo, depois a senadora do Mato Grosso, mas o primeiro lugar é paraibano, o primeiro lugar hoje do ranking nacional da mídia, né, que acompanha os trabalhos no Congresso Nacional, o melhor mandato avaliado foi o nosso, e isso é prestar contas, né, é uma forma de prestar contas do carinho e da confiança que recebemos da Paraíba, que nos elegeu, e todo mundo acompanhou numa eleição corajosa, desafiadora no ano passado, e retribuir essa coragem com o trabalho é o que temos feito. Ô senador, saindo um pouco dessa questão da reforma tributária, vindo um pouco para essa questão política, o seu partido, União Brasil, voltou a ter um ministério, não é isso? No governo Lula? Isso, teve a substituição no Ministério do Turismo, né, da deputada Daniela, que se desfiliou durante esse processo aí nesse semestre, e agora o indicado foi o deputado federal Celso Sabino, do Pará. Então o União Brasil é da base governista, não é isso? A gente pode confirmar isso? Olha, o desenho, né, que o partido se reuniu e optou já no início desse ano foi de manter a independência. Por quê? Porque você tem duas alas dentro do partido. Você tem essa ala que quer se aproximar do governo, que quer participar dos ministérios, e você tem uma outra ala que se colocou, que se elegeu com um discurso de oposição. Então é preciso ter essa linha do equilíbrio. Essa independência, ela significa que o partido ajudará naqueles projetos que entendem que são positivos para o Brasil. É o caso da agenda econômica, né, o arcabouço fiscal, a reforma tributária, projetos que falem do Brasil voltar a crescer, reencontrar o rumo do desenvolvimento, recuperar empregos perdidos, mas essa independência também garante a essa bancada para poder divergir nos temas que ela não acompanha, principalmente na pauta de costumes. Vou citar um exemplo: o estímulo que o próprio governo faz da invasão de propriedades privadas no agro, né? Nós defendemos o agro, somos contra essas invasões do MST, então é preciso, né, que tenha essa posição de independência para que possa divergir. Eu sou o líder, né, da bancada no Senado, fui escolhido pela minha bancada, é a terceira maior bancada do Senado, e é uma bancada, por exemplo, que vai do senador Sérgio Moro ao senador Davi Alcolumbre. Isso quer dizer, o Sérgio Moro é talvez o oposicionista mais declarado ao governo Lula, e o Davi Alcolumbre é o maior articulador do governo no Senado. Então é preciso ter essa posição de equilíbrio, de serenidade, e é por isso que essa posição de independência deu conforto para que o partido possa agir com a bancada que quer participar do governo e que possa também, claro, divergir na hora que for melhor. Então o senador Efraim se enquadra mais nessa bancada de independência, essa ala? Na minha postura, desde o início, é de independência, e uma independência conquistada nas urnas. Eu acho que isso é importante, com legitimidade. Quem lembra, em 2022, na eleição para o Senado, você tinha o presidente Lula pedindo votos para um candidato, Ricardo Coutinho. Você tinha o ex-presidente Bolsonaro pedindo votos para outro candidato, Bruno Roberto, filho do deputado federal Wellington Roberto. E nós fomos disputar as eleições sem essa vinculação nacional, né? Sem tendo Lula pedindo voto para um, Bolsonaro pedindo voto para outro, o governador João Azevedo pedindo voto para outra candidata, e nós conseguimos derrotar os três. Então isso nos deu uma independência dada pelo eleitor paraibano para que tenha a Paraíba em primeiro lugar. Então aquilo que for bom para a Paraíba terá o meu apoio. Aquilo que nós não apoiarmos, logicamente, iremos ter a liberdade e a independência para poder divergir. Ô senador, trazendo agora a política aqui para o nosso quintal, aqui para Paraíba, ano que vem é ano de eleições municipais. O União Brasil, eu creio que seja o segundo partido, ou o terceiro, me corrija se eu estiver errado, que tem o maior número de prefeituras.
O União Brasil, por exemplo, tem prefeituras importantes em todo o estado. Aqui na Grande João Pessoa tem Cabedelo, o prefeito Vitor Hugo, que não pode mais se reeleger. O União Brasil, que busca atrair Bruno Cunha Lima lá em Campina Grande, que está em dissidência com o PSD. Como é que está a legenda, senador, por todo o estado? Foguete não dá ré, né, Petrônio? Então a gente segue essa caminhada aí, graças a Deus, conquistando apoios, crescendo o partido, a sua avaliação está correta. União, o maior partido da Paraíba em número de prefeitos eleitos, fica atrás apenas do partido do governador, que é natural, e com 29 prefeitos hoje, nós temos uma posição de protagonismo, né, de capilaridade em todas as regiões da Paraíba. Isso foi essencial na minha disputa e vitória rumo ao Senado, né, o apoio dessa base municipal, e nós temos de forma planejada, estratégica, para que em 2024 a União continue sendo o protagonista nesse cenário político partidário da Paraíba. Nós temos, como você disse hoje, a maior cidade comandada pela União Brasil é Cabedelo. O prefeito Vitor Hugo está muito bem avaliado, encaminhando seu projeto de sucessão lá em Cabedelo. A União Brasil espera, né, conquistar junto com ele essa vitória. Tem Campina Grande, que mais perto do que nunca, né, o prefeito Bruno Cunha Lima, principalmente com a decisão do PSD, né, de entregar o comando à Daniela, Bruno pode encontrar no União Brasil seu porto seguro, né, para que possa ter paz de espírito, para Senador, nos ouve? Só reconectando aqui, porque o senador está no interior do estado, creio que acho que é em São Bento. Alô, senador? Tenta reconectar, Pepa, aí, tenta fazer Vê aqui, Coxinha. Alô, senador? Mas é importante a gente ver a declaração do senador Efraim Filho, principalmente nesse quesito, quando ele diz que o partido está se preparando cada vez mais para as eleições municipais de 24. É o segundo partido que detém maiores prefeituras, números de prefeituras aqui na Paraíba, e estrategicamente seria muito interessante que o atual prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, viesse a se filiar aos quadros do União Brasil e assim disputar, porque a maior prefeitura que o União Brasil tem hoje é de Cabedelo. É uma prefeitura extremamente importante, principalmente economicamente aqui na Paraíba. É o terceiro município em arrecadação. Fabio. Isso. E com uma provável filiação do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, aos quadros do União Brasil, o partido se fortalecia politicamente ainda bem mais, viu, Pedro? Isso. Já retomamos o contato aqui com o senador Efraim. Nos ouve bem agora, senador? Eu escuto sim, estou ouvindo bem. O senhor são os problemas da... Isso. Eu tô em São Bento, amigo, já vim rodar aqui, estou percorrendo com o pé na estrada. São Bento, tivemos ontem prestigiando o Arraiá Balançando a Rede, o grande evento lá comandado pelo prefeito Jacques São Bento. Hoje vamos fazer Desterro e Várzea, 2 João Pedro também muito tradicionais aqui no sertão paraibano. Amanhã é dia de ir a Pombal e a Souza, né? Especialmente Souza, uma cidade que nós lá já que estamos falando de eleições municipais, filiamos o doutor Gilberto, né? Que era o diretor do hospital, hoje é o maior nome da oposição em Souza. Buscamos unir as oposições com a adesão do João Estrela, com a adesão de André Gadelha, né, de Leonardo e de outros nomes. Então o doutor Gilberto vem muito forte com esse apoio do União Brasil. Domingo é dia de Cubati, e o motocross em Cubati, vamos lá prestigiar, e Juarez Távora à noite. Ou seja, eu tenho procurado andar também nessas articulações como uma forma de agradecer, né, com muita humildade, retornando aos municípios, dizendo muito obrigado e aproveitando para abraçar amigos queridos. Então, para pegar o pé aí do final da última pergunta, a União está focado sim nas eleições municipais e vamos trabalhar para crescer esses números e manter pelo menos essa posição de segundo lugar. O convite está feito, né? O prefeito Bruno Cunha Lima?
O convite foi feito a Bruno, a conversa e o diálogo flui, como eu disse, nessa última visita do presidente do PSD, Gilberto Kassab, ficou claro que Bruno ali está ameaçado no PSD, não tem espaço, amanhã pode levar uma rasteira, uma passada de perna, como o próprio Romero Rodrigues, ocorreu com ele em 2022, né, quando o Romero teve de sair ali no último mês de filiação, porque foram fechadas as portas para ele, teve que correr para o poder. Então, eu acho que Bruno tem tudo para vir à União Brasil. A União representa um porto seguro para que ele possa focar na gestão. Ele tem aí muitos empréstimos, ações, recursos para fazer obras. Agora, se ficar preocupado com a questão político-partidária, tira o foco daquilo que é o mais importante na gestão. Então, a União Brasil está de portas abertas e aguarda o prefeito Bruno Cunha Lima para disputar a eleição pelo partido em 2024. O senador, em relação a João Pessoa, o União Brasil é o segundo partido com o maior número de prefeitos no estado. E a capital paraibana, que olhar o senhor tem para João Pessoa? João Pessoa nos dá, Petrônio, um cenário de independência, também conquistado nas urnas. O que é que isso quer dizer? Na nossa caminhada rumo ao Senado 2022, os principais nomes que concorrem hoje em João Pessoa acabaram tendo outra opção para o Senado. Nenhum problema, isso é natural. Mas isso também não me dá o compromisso, por exemplo, que eu tenho com o Bruno. Bruno em Campina Grande foi correto, leal, parceiro, e lealdade se paga com lealdade. A pessoa, os principais nomes na disputa, como o prefeito Cícero Lucena, Rui Carneiro, Nilvan Ferreira, Luciano Cartacho, Gilberto, Valber Virgulino, enfim, todos esses nomes acabaram tendo a sua opção para o Senado. Então isso me dá a liberdade de poder construir o melhor caminho para a União Brasil, que pode ou lançar uma candidatura própria ou partir para uma composição, uma aliança. E isso nós temos tempo para estudar. Essa candidatura própria, antes vocês me perguntem, ela pode ser de um nome que já esteja dentro do partido, que seja trabalhado, ou um nome de fora, que não esteja no partido, mas que possa vir à União Brasil para poder disputar, já que a União Brasil hoje é o terceiro maior tempo de TV, tem uma forte estrutura partidária e pode ser uma grande plataforma aí para quem deseja disputar as eleições. Por enquanto, nós estamos na discussão das teses, não começamos ainda a discutir nomes, para que a gente possa tomar essa definição em João Pessoa, mas não tenho dúvidas de que a União não estará para ser mero coadjuvante, mas vai participar com protagonismo na hora da definição das candidaturas na capital. O senhor tem acompanhado a situação do comunicador Nilvan Ferreira? Ele que foi o segundo colocado nas eleições de 2020 aqui na capital, foi o candidato a governador que mais obteve voto nas eleições de 2022 na grande João Pessoa. É um nome forte que já se colocou como pré-candidato aqui para 2024 em João Pessoa, mas o PL me parece que não quer ele. O PL já colocou o nome do ex-ministro Marcelo Queiroga e Nilvan fica numa saia justa. Possivelmente deverá deixar o PL para disputar o mandato aqui na capital. O União Brasil acompanha esse cenário de Nilvan? Olha, tenho uma boa relação com o Nilvan, de diálogo desde os tempos de comunicador, e eu como fonte, como parlamentar, acompanhei o desempenho de Nilvan nas urnas tanto em 2020 quanto em 2022. Agora, como eu disse, discussão de nomes, nós só vamos partir para esse debate após escolher a tese, qual é o caminho do União Brasil, se vamos de candidatura própria ou se vamos de formatar uma aliança. Então vamos decidir na hora certa, mas o diálogo e o conhecimento do trabalho de Nilvan Ferreira nós temos sim, e ele tem feito a parte dele nesse processo. Em Cabedelo, o nome do União Brasil é do deputado estadual George Moraes, senador?
ou André Coutinho, né? André Coutinho também é do União Brasil, é o presidente da Câmara. Tem o nome de Messinho também na disputa, deputado federal, colega nosso, vice-prefeito. Eu acredito, minha avaliação pessoal, Messinho um pouco mais distante, né, dessa opção de retornar da Câmara Federal, de um mandato de deputado federal para disputar a prefeitura de Cabedelo, até porque tem ao mesmo tempo, né, a disputa da reeleição do seu pai, de Cícero, em João Pessoa. Então eu acho que lá minha leitura em Cabedelo, o prefeito Vitor tem a opção mais local do presidente da Câmara, André Coutinho, que é do União Brasil, e tem o nome do deputado estadual George Moraes, que já foi secretário de Mobilidade em Cabedelo, na gestão do próprio Vitor, é morador da cidade de Cabedelo, tem identidade ali com a cidade. Então, são duas opções que Vitor tem. Vitor tem a nossa confiança, né, tem a nossa reciprocidade pela lealdade que teve, e já disse a Vitor que a condução que ele der ao processo, ele terá o nosso apoio, e Vitor terá tempo para fazer essa escolha, ou um projeto mais local, né, com o André, que tem o vínculo lá com a presidência da Câmara, ou um projeto mais estadual, né, que aí uma eleição de George daria também uma reciprocidade com o Vitor na ocupação de espaços para projetos futuros aí de Vitor no plano estadual, seja uma eleição de deputado federal, deputado estadual ou algum outro projeto que ele tenha. Então, acho que tem tempo, tem prazo, e temos paciência para escolher e discutir qual a melhor estratégia na cidade de Cabedelo, mas Cabedelo, como falamos no início, é um dos pontos fortes do União Brasil na Paraíba e será tratada com todo carinho e acompanhamento. Senador Efraim Moraes Filho, muito obrigado pela sua participação aqui no F5. Vamos liberar o senhor. Sei que o senhor vai comer uma galinha de capoeira agora. Já estou com aquela inveja branca, mas fica o espaço, fica o convite para o senhor estar aqui ao vivo em estúdio conosco. Sem dúvida, eu agradeço o convite hoje para que a gente pudesse falar à distância, e quando puder estar ao vivo será um prazer estar ao seu lado, ao lado de Fábio, né, ao lado de tantos amigos, deixar um abraço aí a Rui Dantas, em nome dele saudar toda a equipe de jornalismo aí de vocês, e dizer que com certeza nesse transcorrer da reforma tributária teremos muitas oportunidades de conversar, dialogar com calma, aprofundando. Como eu disse, parece um tema técnico, orçamentário, longe da realidade das pessoas, mas quando se conversa se percebe que não é, até porque os pequenos e micronegócios hoje é quem mais gera emprego, renda, oportunidade. Nas minhas caminhadas, por exemplo, tivemos ali pela Josefa Taveira, tivemos em Mangabeira, Valentina, a gente consegue ver a força, a pujança, né, desse micronegócio, desses pequenos negócios, nos mercados de João Pessoa, nas feiras. Das pessoas querem acompanhar esse debate, isso interfere na vida delas, e eu insisto, terão Efraim Filho para defender a visão de quem produz, a visão do empreendedor. Reforma tributária é para facilitar a vida do cidadão, de cada um de nós que somos contribuintes, é para melhorar a vida de quem paga o imposto, não de quem cobra o imposto. Não é para melhorar a vida dos governos, não é para aumentar a carga tributária para o governo arrecadar mais. Então é nessa linha que nós vamos estar atuando. Contem com a voz de um senador jovem, trabalhador, ficha limpa e que com independência traz a Paraíba em primeiro lugar na hora de definir suas votações. Obrigado pelo convite, Petrone e Fábio, obrigado pelo espaço, a toda a Pop FM, o meu abraço, uma boa sexta-feira e um bom final de semana a todos. Obrigado, senador Efraim Moraes Filho. Portanto, tá aí, Fábio Augusto. O foguete tá virado no traque. E é interessante, né? Eu acho interessante a forma política como Efraim vem fazendo nos últimos anos, que Efraim foi o primeiro candidato a colocar seu nome para a disputa do Senado. Isso quase 2 anos antes da disputa.
E ele veio, olha, não vou dar ré, veio fechando parcerias, veio fechando compromissos, e tanto que é que conseguiu êxito nas eleições passadas. Então você mostra a forma política como que o senador Efraim vem fazendo, vem dando resultados. Vem dando resultados, tanto é que o União Brasil é o segundo país, ou segundo partido que tem mais prefeitos aqui em nossa capital. São 13h26. 13h26, Luciano Coutinho. Você tem recado pra gente? Tem um recado bacana, Fábio Augusto. Você gosta desse recado? Descubra porque a Boa do Brejo é a melhor cachaça do mundo. Ela é suave, transparente, aveludada, não queima na boca e tem o puro aroma da cana-de-açúcar. Ela é ideal para todas as ocasiões e todos os tipos de drinks. Boa do Brejo, uma cachaça relativamente nova, mas que já caiu no gosto popular. E tem mais, uma cachaça que você pode revendê-la em seu comércio. Isso mesmo, seja um revendedor da melhor cachaça do mundo. Basta ligar 98801-3717 ou acessa o Instagram da Boa do Brejo Oficial, uma cachaça que é puramente paraibana. Boa do Brejo é de Areia, a cidade que foi reconhecida como a capital da cachaça, coxa. Ei, escuta isso. Chegou a cachaça Boa do Brejo, lá de Areia. E você só vai saber porque ela é boa mesmo se provar. Chama! Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Com moderação, viu, FA? Olha, você que mora no Geisel, preste atenção nesse recadinho. Geisel e Redondeza. A rede de postos que mais cresce no estado tem uma nova unidade no melhor ponto do bairro, na zona sul de João Pessoa. O Opção Geisel parcela em até 3 vezes seu combustível em todos os cartões de crédito e ainda tem descontos e cashback. Nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. Rede de postos Opção, a que mais cresce no estado, está sempre a postos por você. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. 13h28, vamos ao último break, coxinha. Depois do intervalo, tem os ouvintes, interações dos ouvintes. Muita participação aqui, viu? Cobrando. Daqui a pouco tem os ouvintes, daqui a pouco, atenção você, quer ir pra Jota Quest? Quer que aquele showzão logo mais na Domus? Fique atento, fique atenta, porque vamos sortear um par de ingressos pra Jota Quest depois do intervalo comercial. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Jota Quest, 25 anos, de volta ao novo. Sexta, 14 de julho, na Domus Hall. Jota Quest, 25 anos, sexta, 14 de julho. Abertura Banda Black Machine. Vendas, ingresso nacional e na bilheteria da Domus Hall. Heineken, cerveja oficial. Se beber, não dirija. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. É quase meio-dia e você não sabe o que vai comer. Chama o Tonho de Martinha, vem pra cá conhecer. Tem rubacão e arroz de queijo coalho, frango sertanejo com cebola e alho, pernil no mel de engenho, com doce tempero
sertão. Puxa o sabor do fundo do coração. Tonho de Martinha, comida lá de nós, comida quentinha. Tonho de Martinha, comida lá de nós. Peça já sua quentinha. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbidinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Chegou em toda a região a Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Fábio Bernardo. Fábio Augusto. Petrônio Torres. Agora são 13h32. Deixa eu trazer mais um recadinho importante aqui. Olha, galera, amanhã, sábado, vai rolar o desafio Frontier. Vai ser um dia inteiro com condições imperdíveis para você garantir a sua nova Nissan Frontier. Imperdível, né? Então se liga aí, a partir das 8 da manhã vai ter um baita café super especial. Vá até a Nissan Carneiro ou a Carneiro Nissan e conheça a tecnologia e a robustez da nova Nissan Frontier, desenhada para fazer você mais feliz. Fala lá no 998411819 e marque seu test drive. Carneiro Nissan, a maior revendedora Frontier do Brasil. Abraçar meu amigo, estou com saudade, não mandou mais mensagem. Nosso Lelis, cadê você? Sumiu. Esqueceu o F5, Lelis? Pepa, deixa eu aproveitar o espaço aí de um abraço e eu queria pedir a coxinha pra botar a bandinha aí do aniversário de hoje, que hoje tá, quem tá aniversariando hoje são dois grandes amigos nossos, viu? Dois grandes amigos, dois grandes comunicadores. Parabéns aí para o nosso querido Cristiano Teixeira, vulgo Pantera, rapaz. Mais uma primavera. O Pantera está mais velho. Está mais experiente, rapaz. Diga isso, foi mais mal, experiente. foi mal. Então, um abraço, Cristiano. Deus te abençoe e prosperidade 50 sempre. 50 e quanto? Rapaz. 50 eu não sei não, mas o homem tá bem, o homem tá bem, o homem tá, voltou a malhar. 50 com cara de 30. Tá com uma nova fase na vida aí. Deus te abençoe, meu irmão. Muita sorte sempre. E quem também aniversaria hoje, Pepa, é nossa querida amiga que nos ajuda a realizar esse programa também. Nossa querida Alci Xavier, rapaz. Ela que esteve na última terça-feira aqui conosco, fez questão de prestigiar o nosso Arraiá da Pop, toda festa da Pop aqui, todo evento que a Pop promove, a Alci faz questão de estar presente. Então, Alci, também um feliz aniversário, um feliz dia pra tu. Vai ter os comes e bebes? Acho que hoje é sexta-feira, né, Alci? Tô aguardando o convite, não viu? Não esqueça dos amigos. Rapaz, que ela... Uma mão lava a outra. Com moderação. Uma mão lava a outra, viu, Alci? Pois é, hoje é sexta-feira, viu, Alci? Hoje não pode faltar não, viu? Diga ao maridão aí que prepare os comes e bebes, que mais tarde a turma do F5 chega aí. Então, feliz aniversário pra tu, viu? Que Deus te abençoe e aproveita teu dia, minha querida. Cheiro no oi. Um abraço, Alci.
Por falar em mulher, Fábio Augusto, sabe quem já tá na Paraíba? Quem? A ex-primeira-dama. Já desembarcou? Já desembarcou Michele Teve recepção? Bolsonaro. Teve. Foi recepcionada pela futura presidente do PL Mulher. Como é? Executiva estadual, Simone Queiroga, que vem a ser a esposa de Marcelo Queiroga. Marcelo Queiroga. Rapaz, a esposa já vai ganhar. Tá tudo dominado, meu irmão. Já tá vai ser tudo presidente do PL Mulher. Mas vai ser empossado amanhã por Michele. Tá tudo dominado. Coitado de Nilvan, viu? Nilvan. Não tem aqueles cachorrinhos quando cai de mudança? Sim. Nilvan. Mas Nilvan já sabe disso. Nilvan é macaco velho. Nilvan sabe disso. Nilvan sabe disso. Ele tá fazendo o jogo dele ali, mas eu acho que ele já pavimentou toda a estrada dele. Que falta de consideração com o Nilvan. Falta de respeito, de consideração. Além de queda coisa, não estão tendo o mínimo de respeito por Nilvan. Agora... Agora ela deu entrevista. Deu entrevistas. Ela disse, olha, não tem ninguém barrado amanhã não. Eu, Michele, passou por cima de Bruno, né? De Bruno Roberto. Estou convidando a todos, inclusive com suas mulheres, porque eu entendo que o partido na Paraíba tem grandes quadros e que é hora de união. Estamos nos unindo para receber a nossa líder, Michele Bolsonaro, esposa do nosso presidente, que é o nosso líder maior, Jair Bolsonaro. Isso foi Simone Queiroga, que falou no desembarque da ex-primeira-dama do país. Mas tu acha que o Nilvan vai? Rapaz. Se for, não tem vergonha na cara, não. Mas desse jeito vai não. Vai não, de forma nenhuma. Cabo Gilberto vai? Eu já tava vendo aqui. Valber vai? Rapaz, eu acho que Valber vai, viu? Tu acha? Eu acho que Valber vai. Valber... Ele é bem comprometido com o Wellington Roberto. Ele disse que o Wellington Roberto foi correto, foi justo com ele. Então, já que é o Wellington Roberto que tá tocando as cartas, né? Então, acredito que ele possa ir, sim. E é uma presidência, é uma possível presidenciável, né? Que está aqui, né? Tem que fazer prestígio, né? Tem que dar prestígio político também a esse evento. Agora também, Pepe... E você sabe que foi que disse o... Queiroga, né? O Queiroga? Pois é. Diga lá, traga pra gente. Ele disse que não está preocupado com pesquisas. Tô nem aí pra isso. E foi o que Nilvan disse ontem aqui, né? Pois é. Nilvan falou ontem com a gente aqui, dizendo que defende, inclusive que conversou com Queiroga, disse a Queiroga, vamos fazer uma pesquisa interna e o nome que estiver mais apontado, que mais bem avaliado, a gente apoia, vai todo mundo junto. Mas Queiroga já mandou o recado aí, ó. Homem, não quero saber de pesquisa não, homem. Tarcísio de Freitas começou em último lugar. Ele citou Tarcísio de Freitas. Começou em último lugar lá em São Paulo. Ele citou Tarcísio de Freitas. Citou, né? Pois é, ó. Tarcísio de Freitas começou em último lugar, Nilvan. E terminou em primeiro para governador de São Paulo. Então, acho que Queiroga tá nessa mesma vibe aí, viu? Tá acreditando ser o Tarcísio de Freitas aqui em João Pessoa. Nilvan tá parecendo aquele marido traído. O último a saber. Tem ouvintes, Fábio Augusto? Tem ouvinte, Vamos embora. Vamos ouvir aqui. Daqui a pouco tem sorteio pra J Quest. Fica de butuca ligado aí aqui na Pop FM, no F5, que daqui a pouco um par de ingressos pra você curtir. Na moral. Só na moral, né, Coxa? Só na moral. Mas vamos para as primeiras participações aqui dos nossos ouvintes, através do 98809-8989, você pode mandar seu áudio, um áudiozinho curto, de até 40 segundos, dá para você mandar seu recado bem direitinho aqui pra gente. Então, manda teu recado aí pra gente que a gente vai soltar a partir de agora. Alô, boa tarde. Boa tarde a todos da bancada do F5, sou Isaac aqui de Mangabeira. Rapaz, parece que esse governo aqui de João Pessoa tá trabalhando contra a população e os empresários, porque em contrapartida esse ordenamento de horário na orla, né? Rapaz, vai deixar tanta gente desempregada, tanta gente mesmo.
Agora, só para beneficiar meia dúzia de rico, porque eu moro aqui em Mangabeira, moro perto aqui do Trauminha. Já cansei de denunciar a poluição sonora aqui, a polícia nem aqui chega. Agora, para meia dúzia de rico, acontece isso. E lembrando que eu vou deixar um abraço aqui pro meu amigo mentiroso do Uber, Giovanni LGBT e Caio, o jornalista. Obrigado e boa tarde. Rapaz, essas figuras desses amigos de Ezequiel aí, é interessante, viu? Mentiroso, o amigo LGBT aí e o outro que é jornalista, o Caio jornalista. Um abraço pra tudinho aí. Muito obrigado, Ezequiel, por tua participação. Ezequiel tá certo, viu, Petrônio? Ali, ó, beneficia só quem tem dinheiro mesmo. O pessoal aqui em Mangabeira, conforme ele disse, ali perto do Trauminha ali, já cansou de fazer denúncias e nada foi feito. Questão a poluição sonora. O povo só olha para o lado rico mesmo das coisas, Petrônio. Na verdade é essa. Infelizmente, a população pobre, a população que tem menos recursos, é a que mais sofre. Mas vamos para mais uma participação aqui. Alô, boa tarde. Boa tarde, Petrônio Torres. Rapaz, ouvi um jornalista, né? Abre aspas para Fábio Augusto. Deveria ter abrido o diálogo. Meu amigo, isso dói no útero. Não é ter abrido, não, meu amigo. Deveria ter aberto o diálogo. Mas vindo de um bolsonarista como ele é, né? Que se informa através de grupinho de WhatsApp, que só propaga fake news. WhatsApp, TikTok, coisas do gênero parecidas, né? Então, ele falando isso aí não é novidade nenhuma, não. Só é triste. Acabou de ouvir o jornalista falar um negócio desse. Dói na alma. Um abraço a todos. Valeu, Herbert. Valeu por me corrigir aqui, meu irmão. Obrigado. E assim, a gente vai vivendo e vai aprendendo, viu, meu amigo? Você é um cara que não erra. Deus te abençoe, viu? Um abraço. Fica bem, meu irmão. Vamos para mais uma participação aqui. Alô, boa tarde. Rapaz, eu tô vendo a pergunta que Fábio Augusto fez a Efraim. Aí eu digo uma coisa, é aquele negócio, oposição por oposição mesmo, né? O cara dizer que a reforma tramitou na Câmara sem tempo de debate, essa reforma tributária está sendo debatida há 30 anos. Ó. 30 anos que o brasileiro espera uma reforma tributária. Desde a Constituição de 1988 que o brasileiro espera uma reforma tributária. Aí quando o governo faz uma reforma tributária e que agrada inclusive o setor dos mercados, do mercado financeiro, que a gente vê a bolsa subindo, o dólar descendo quando anunciou a aprovação da reforma, aí o cara disse que não teve tempo de debate. Quem Deus Pai, meu irmão, isso é oposição por oposição. Vamos parabenizar quem trabalhou, Haddad, vamos parabenizar também Aguinaldo Ribeiro, vamos parabenizar quem lutou e quem conseguiu aprovar essa reforma na Câmara dos Deputados em 2 turnos. Tá certo? Rafael Jaburu para a Rádio Pop. Valeu, Rafael, por tua participação. Mas aqui a gente elogiou, viu, Rafael? Nós elogiamos o trabalho de Haddad, elogiamos a equipe política do governo. Mas ele tá criticando só a Efraim, né? Não, ele tá criticando a pergunta que eu fiz a Efraim. Ele disse que eu tô sendo oposicionista ao governo. Pelo contrário. Se você acha, Rafael, essa questão da reforma tributária, você bem lembrou. É uma questão que desde da época da Constituição de 88, 89, que vem para se fazer, mas não é a mesma reforma tributária. Cada governo apresentou um modo de uma reforma tributária de acordo com o que ele vê, com o que ele pensa, suas ideologias. E apenas essa questão dessa reforma tributária, sou eu, Fábio Augusto, quem está dizendo não. São os próprios deputados que lá estão, que participam da votação. Disseram que não houve tempo hábil para se debater melhor. Sou eu quem foi que disse, não. Estou apenas reverberando aqui o que eles falaram. Então, Rafael, você também, se eu sou oposição por oposição, você é governo por ser governo. Mas é isso, faz parte, Rafael. Muito obrigado pela tua participação. Bom final de semana para você. Deixa eu trazer mais uma participação aqui, Petrônio. Alô, boa tarde. Boa tarde a todos vocês aí do F5. Parabéns pelo programa. Ayrton Santos falando aqui. Gostaria de fazer um apelo. Não consegui
ter o meu áudio divulgado na parte da manhã, né, no programa do Adelto. E aí gostaria de, através do programa de vocês, fazer um apelo a uma senhora no bairro do Cristo, senhora de 98 anos, que já não consegue mais andar e necessita de uma cadeira de rodas. Por gentileza, alguém que se dispor a fazer essa doação. É vizinha nossa aqui, família bem humilde, né? E não tem condições de comprar uma cadeira. É o Ayrton, né? Eu acho que foi o Ayrton que falou, né? O Ayrton não deixou contato, acho que se o contato dele foi esse aí, é o 999715210. Alguém que puder fazer essa doação, alguém que puder fazer ajudar de uma certa forma essa senhora, estão precisando de uma cadeira de rodas, entrar em contato com o Ayrton aí, é o 999715210. Vamos ver se tem mais uma participação aqui. Rapaz, o nosso querido Esmeraldo Gomes aqui mandando uma mensagem aqui, viu, Petrônio? Sim. Uma mensagem, não, mandando foto também, uma mensagem aqui. Olha só, olha que foto bacana, foto linda. Eita, rapaz. Tá linda o menino foto. Também tá com a camisa do Vasco? Rapaz. Não faça isso não. Não induz o garoto ao erro não, meu querido Esmeraldo Gomes. Esmeraldo, você tá certo, Esmeraldo. Camisa linda essa sua. A do pequeno também aí. Induzindo o bichinho a sofrer logo desde cedo. Coitado. Ele tá o Vascão. É isso aí, Esmeraldo, Vascão. E ele tá dizendo aqui, ó. Ontem, Dorival Júnior deu um nó em Abel Ferreira. E vai longe. Mas o viu? Palmeiras tá mal, viu? Palmeiras tá mal, o São Paulo foi bem. Não, o Palmeiras perdeu pro Botafogo em casa. Perdeu. Botafogo é líder, viu? Aí tem que ir. Botafogo é líder do campeonato. Palmeiras perdeu pro São Paulo em casa. O Palmeiras não perdeu pro Flamengo em casa porque foi garfado. O Flamengo foi garfado. Um pênalti escandaloso lá que o mafioso lá não deu do árbitro. Ou seja, seriam 3 derrotas seguidas em casa, Fábio Augusto. Palmeiras está mal. Já estão reclamando de que Abel pediu reforço e Leila, né? A dona do cofre, comprou um avião, né? Comprou um avião. Tem que comprar jogador. O avião não entra em campo não, presidente. Avião não entra em campo não. Quem entra em campo é jogador. Tá feia a coisa lá no Palestra Itália. E a torcida já disse. A Libertadores é obrigação. Mas não tira o mérito de Dorival, não. Conforme o Esmeraldo disse aqui, Dorival articulou... Ajeitou São Paulo. Ajeitou São Paulo. São Paulo tá bem, cara. São Paulo tá bem. E o Palmeiras perdeu pro Botafogo, que é o líder do campeonato. 10 pontos à frente do segundo colocado. E empatou com o Flamengo. O Flamengo tá bem também. Ou seja, são 3 jogos difíceis, né? Mas, mesmo assim, acredito que o Palmeiras também não tá nos seus melhores, não. Nas suas melhores fases, não. Vamos para mais uma participação aqui. Alô, boa tarde. Boa tarde a todos. Jefferson do Geisel. Rapaz, Nilvan tem que arrumar a Rural e pegar o beco do PL, viu? Tá dando pra ele mais não. A direita aqui na Paraíba realmente rachou. Esse foi o Jefferson, né? Jefferson do Geisel. Pois é, Jefferson. A situação de Nilvan tá meio complicada. Mais participações aqui no 98809-8989, 98809-8989. Alô, boa tarde. Boa tarde, Petrônio, boa tarde, Coxinha, boa tarde a todos da bancada e os ouvintes da Rádio Pop, aqui é Nodo Valentina. Petrônio, queria fazer um apelo ao DR, Dr. Carlos Pereira, Armando Marinho. Quando é que eles vão consertar aquela buraqueira ali próximo ao centro administrativo? Cara, é imoralidade. Como é que se tira um trânsito da BR-230, bota ali na lateral, se não estão dando condições para os motoristas trafegar naquela localidade? É imoral uma situação dessa. Obrigado, tenha uma boa tarde. Obrigado, Noco, tua participação aqui. Quem está nos mandando mensagem também aqui é o Bruno da Indaiá, a rádio escuta lá da Prefeitura de Ibaê. A gente está acompanhando o nosso programa. Um abraço, Bruno. Obrigado por acompanhar o F5. Mais uma participação através do 98809-8989. Alô, boa tarde. Boa tarde, F5. Aqui quem fala é o Diego, do bairro do Mussumagro. E realmente o que vocês estão falando é verdade.
a corda sempre vai estourar pro lado que é mais fraco, né? Infelizmente a população de baixa renda, ela não tem a ajuda do poder público, né? Então a corda sempre estoura pro lado mais fraco, né? E quero concorrer ao par de ingresso aí pro show do Jota Quest, hein? Não esquece não. É isso aí, F5. Tamo junto, boa tarde. Diego, obrigado, meu irmão. Obrigado por tua participação e participa. Fica ligadinho que já Petrônio vai realizar esse sorteio aqui. Eu acho que já tá na hora, viu, Petrônio? Vai logo se organizando aí. Daqui a pouco, quando faltar 5 minutos... Já vai se organizando aí? Quando faltarem 5 minutos, vocês vão ligar pro Popfone. O Popfone, Coxinha, diz aí, Luciano Coxinha, para de namorar um pouquinho aí, Coxinha. Diz aí qual vai ser o Popfone pra galera ligar pra concorrer a um par de ingressos. Vai ser só uma ligação, porque quem ganhar não vai querer ir só, né? Vai querer ir com a namorada, ou com o namorado, ou com a esposa, ou com o marido, ou com a paquerinha, né? Isso. Ou com a pretendente, ou com a ficante, ou com um amigo, ou com uma amiga, Eu tava conversando com um amigo nosso aqui, que tá ouvindo, ouvinte nosso, certo. É o Beto Bass aqui de Mangabeira. Beto Bass? Beto Bass, toca baixo, ele é compositor e tal. E ele irmão do Luca Bass? Não. Ele tá aqui na Josefa Taveira, nos ouvindo, mandando um abraço para todos aqui. E o telefone é super fácil. 2178-8989. 2178-8989 para você participar desse sorteio aqui no F5. Ô Petrônio, como é que vai ser? Liga e ganha, é? Ligou, ganhou. É simples e fácil, gente. Negócio de enrolar não, né? Então atenção aí, viu, minha gente? Fiquem atentos aí que daqui a pouquinho mesmo, já fica com o dedo preparado aí. A Denise tá dizendo aqui, ó, e quero participar do sorteio. Atenção, Denise. 2178-8989. Repete, 2178-8989. Rapaz, Jota Quest, eu já fui pro show do Jota Quest. Pra mim é um dos melhores Na moral. do Brasil, do pop rock. É muito bom. Eu gosto daquela, coxa, aquelas mais românticas. Aquela que você fica com água na boca. Esse Pepa tá apaixonado. Eita, Fábio Augusto. Quer ir, Fábio Augusto? Rapaz, se eu pudesse eu iria. Vai passear com a cachorrinha, né? Se eu pudesse eu iria. Fábio Augusto agora passeia com a cachorrinha, Luciano, de manhã, depois do programa e à noite tem um passeio noturno, né? Rapaz, como é o nome da jovem? Malu. Malu, é? Malu, é. Cadelinha. Uma cadelinha. Daqui a pouco vai dar cria. Não vai nada. Vai que é isso. Vai não, vou fazer a cirurgia para que ela não possa... Ficou boa do resfriado? Ficou, tá boa. Tá perturbando que só. Tem que dar atenção. Coxinha, vamos liberar o telefone? Olha, atenção aí, viu, gente? 2178 8989 2178-8989. Coxinha vai abrir suspense. Coxinha vai abrir os telefones. 2178-8989. É hoje, hein? O telefone aqui não para, viu? Não. Aí tá piscando mais do que a sirene do Corpo de Bombeiros pra socorrer o incêndio. Vivemos esperando no 3 as melhores. 1, 2. Já tem um ganhador. Meia. Uma ganhadora Já. agora, né? Valendo! Alô, boa tarde! Boa tarde, meus amigos da Pop. Quem fala? Quem fala é Roberto Lima, tudo bem? Roberto Lima, tu és um sortudo, Roberto Lima. Ô, maravilha. Roberto Lima, tu tá falando de onde, Roberto? Tô falando agora de Jaguari. Tô falando de Jaguari. Jaguaribe. Roberto Lima, anota este número aí. Roberto. 98773 7644. Anotou? Pera aí. 9 Sim. 8773 Sim. 7644. Anotado, meu filho. É meu WhatsApp. Você vai mandar os dois nomes, o seu e de outra pessoa. Da minha digníssima esposa, Sânia Lima. Pronto. Vocês gostam do Jota Dois Quest? convites. Ei. Faz parte da nossa... Desde o tempo que a gente namorava. Já temos 16 anos de casado, mas agora vamos comemorar. Faz parte da história. O show de Jota Quest.
Coisa boa, coisa boa. Valeu. Petrone, muito obrigado. Valeu, viu? Roberto. Manda o zap pra mim, viu? E aí no zap você já manda os nomes, tá ok? Valeu, brigadão. Um abraço. Boa sexta-feira pra vocês. Continue acompanhando o F5 e a Pop, meu irmão. Sempre ligado, sempre ligado. Obrigado pela sua participação. Coisa boa, tá aí. O Roberto Lima aí disse que já há 16 anos que vive com a sua esposa. E até o J Quest já tem uma história, né? História de namoro com eles aí, coisa boa, né? Vai curtir o showzão J Quest, 25 anos, na noite de hoje lá na Domus Hall. Pepa! Só no larará. O Pepa vai estar lá, não vai? Acho que sim. Acho que sim. Tu acha que o Rei do Camarote vai perder? Eu acho que Coxinha também vai. Não vou não, mas J Quest é bom, o show do J Quest. É muito bom, é muito bom. Qual a melhor música dele, Coxa, que você gosta? Rapaz, são todas. Essa é uma das boas. Mas eu me lembro, você implicava comigo. Mas hoje eu vejo que tanto tempo me deixou. Essa é top. Essa é pra levantar a galera. Comportamento egoísta, teu temperamento difícil. Show de abertura com Black Machine, viu? Black Machine, né? Estão me informando aqui. Baita banda também, Coisa viu? boa, coisa boa. Mas vamos lá. 13h57, tá na hora de dar tchau, viu, Pepe? Que é isso, Fabio? Tá na hora de dar tchau. Temos 3 minutos ainda, Fabio. O Bambam tá chegando ali, amigo. Devo a Bambam, rapaz? Já, Bambam tá na hora aí. Rapaz, você já viu o tamanho de Bambam? Devo a Bambam. Você já viu o tamanho de Bambam? Quem tem medo de Bambam, rapaz? Você já viu o Bambam? O Bambam tá aí, o Bambam tá na porta aí pra entrar, mas já deu, tá na hora de dar aqui, já passamos bastante tempo. O programa hoje foi bastante importante com essa entrevista do senador Efraim Filho, trazendo informações aí sobre o rito que a reforma tributária terá no Senado Federal. A gente pôde trazer bastante informações também sobre essa chegada de Michele Bolsonaro. Lembrar que esse evento vai ser realizado amanhã em Cabedelo. A mulher que é candidata à presidência da República. Não, ela não pode é anotar aí. Né? Ela tá postulando essa pré-candidatura ainda, né? O grupo bolsonarista tá tentando colocar o nome dela aí. Já empecharam ela como a candidata? Não, já empecharam Tarcísio de Freitas de traidor. Por conta da reforma tributária. Então pronto, só resta a primeira-dama. Tu acha que ela tá andando o país de graça? Não, tu acha de que forma ela tá nenhuma. Percorrendo o país de forma graça? Nenhuma. E cá pra nós, Michele tem mais plástica, tem mais sensibilidade, tem mais alegria, tem mais honestidade, tem mais desenvoltura, tem mais habilidade, tem mais simpatia. Eu dou mais 1 milhão de adjetivos do que o capitão. O capitão tá fora, Fábio Augusto. Tá morto e enterrado. Não já foi aí, não já colocaram... Como é que ele falava? Rapaz, como é, rapaz? Sei lá. Rapaz. Vamos embora, Fábio. Bora se embora. 13h59. Pepe. A palavra final é que fica. Diga aí. Um bom show pra você. Pra quem vai curtir J Quest, que aproveite bastante o show. Um beijo no coração de cada um e até segunda-feira, se Deus quiser. Até segunda-feira. Vem aí, Tarde Pop com Rafael Bambam. Muita música. Depois tem Hora H, hoje especial lá de São Bento. O Balançando na Rede, né? Uma festa, é o São João lá de São Bento. O senador Efraim tá lá, né? Exatamente. Foi prestigiar. Heron Cid vai estar lá com toda essa equipe. O Alisson Bezerra. Amanhã pela manhã, o trio Parada Dura. Luciano Coxinha, que vai trabalhar amanhã de ressaca, porque ele vai pra J Quest. Não vou, hoje tem podcast, viu? Hoje tem um podcast. É quem, 8 da noite. Vou estar batendo um papo com a empreendedora, empresária lá da cidade de Santa Rita, Luana Medeiros. Ela tem, acho que umas 3 lojas e tal. Empreendedora. De qual ramo? De grife de roupas. A partir de que horas? 8 da noite, 20 horas lá no canal do YouTube de Frente com Coxinha. Não perca. E amanhã tem Belo, viu? Não esqueça. Amanhã tem Belo, 19 horas. A todos vocês um forte abraço e até segunda.
Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Vai comprar um sedã? O melhor da categoria?